podcast Desenhe começando aqui. Eu sou Amanda Soran, sejam todos muito bem-vindos e eu estou aqui hoje com o Sérgio. No nosso podcast nós iremos falar sobre qualidade das rodovias e esse será o tema principal. E durante todo o momento nós estaremos discutindo sobre alguns assuntos e eu espero muito que vocês fiquem ligados aí. Os nossos podcasts estão disponíveis nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer, Google Podcast e também no YouTube e nas nossas redes sociais. Também temos o canal do Telegram e é onde a gente tem o link na bio do Instagram e vocês podem estar entrando, dando uma olhada lá e lá tem sempre novidades e coisas relacionadas a desenho, ok? Então, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, tudo jóia. E aí, pessoal? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre qualidade das rodovias, né? Eu queria só complementar, né, que a Amanda falou aqui do podcast. Cada dia estão surgindo plataformas novas, né, de podcast. E realmente é uma maneira fácil, é uma maneira muito boa assim da gente conseguir ter acesso a um conteúdo, né, conteúdo em áudio. E a gente está colocando aí, tá disseminando aí esses conhecimentos, além das nossas mídias sociais, né, padrão aí, a gente também está entrando nessas plataformas. Eu gosto muito desse formato, né, de podcast, que é uma maneira assim, a gente pode estar mexendo com outra coisa no celular, navegando, né, fazendo outra atividade e o áudio vai continuar rodando, né. A gente tem a opção de dar uma acelerada nele também, a gente pode estar fazendo outra atividade, pode estar dirigindo, né. Na nossa área a gente, né, sempre está se deslocando aí para as obras ou pegando estrada, então tem hora que a gente, né, tem que estar ouvindo uma musiquinha ali para espairecer um pouquinho, mas tem hora que a gente pode também estar consumindo conteúdo, né, e essa é uma maneira aí muito fácil e muito boa para otimizar o nosso tempo, né, aproveitar o tempo aí de viagem, de estrada para a gente tá consumindo conteúdo, aprendendo coisas novas, tá? Então entrando aqui, né, no nosso assunto, hoje a gente está falando sobre qualidade das rodovias, tá? Então, para quem nos acompanha aí, né, quando a gente iniciou os canais aqui da Desenge, isso foi o primeiro assunto que a gente abordou, né? O primeiro vídeo nosso lá no início lá do canal. A gente falou sobre qualidade das rodovias. Era um vídeo curtinho, né? Na verdade, ele era um pedaço do segundo vídeo, né? O segundo vídeo lá que a gente falou sobre engenharia de estradas, opção de carreira. A gente fez um vídeo mais extenso, onde a gente falou bastante coisa aí sobre a área, né? Sobre a nossa área de estradas, de áreas, obras tanto de estradas quanto urbanas também, mas obras de infraestrutura, né? No geral. E o principal que a gente focou foi nessa parte da qualidade, né? A gente fez um estudo aí bem aprofundado sobre a pesquisa da CNT, né? Para quem não conhece, todos os anos a CNT faz essa análise das condições das rodovias no Brasil. Eles analisam mais da metade, né, das rodovias, pegam os principais corredores, todas as BRs, e mais uma boa parte das outras rodovias estaduais, municipais, dando mais da metade aí de toda a malha, e fazem uma análise muito bem criteriosa, né? Com bastante critério, bastante detalhe. E nesse último relatório, né, geralmente ele sai em setembro de cada ano, então em setembro de 2019 saiu o relatório com os dados da malha de 2018, né? Por que eu digo dados da malha? Porque o tamanho da malha, né, a quantidade de rodovias pavimentadas, duplicadas ou não, é sempre o dado de um ano antes. A gente sabe que a gente tem muito pouca rodovia pavimentada, né? A gente tem praticamente 12% só da nossa malha de rodovias é pavimentada, o resto são tudo estrada de chão, né, como se diz, né? Então, nessa última pesquisa, a CNT apontou lá apenas 41% das rodovias em bom estado, né? Ótimo ou bom estado, né? Ele tem 5 níveis, né, de avaliação, então ótimo e bom lá são os melhores. Então a gente tem menos da metade, a gente tem 41%. Tá? Então praticamente 4 em cada 6 rodovias, ou 4 em cada 6 trechos aí avaliados aí,
estavam num estado aí bom, pelo menos, né? E também a gente também fez uma análise do relatório do Fórum Econômico Mundial, né? Para a gente ter essa correlação entre os outros países, né? Para a gente ver como anda a qualidade e se existe um comparativo entre outros países. A gente foi a fundo nessa pesquisa aí, nesse relatório do Fórum Econômico Mundial. E lá eles avaliam 141 países, né? Pelo menos nesse último relatório foi essa quantidade de países, né, que foi avaliada. E o Brasil estava lá, né, no momento, lá na posição 116. Então, posição 116 em 141 países avaliados, nós estamos muito mal, né? Então, a gente está muito, muito mal avaliado. Se a gente voltar aí alguns anos, em 2006, o Brasil estava na posição 88, né? Então a gente caiu muito aí nos últimos tempos, né? Nos últimos 14 anos, 13 anos aí praticamente, até 2019, a gente caiu bastante aí com relação a outros países. E analisando lá na pesquisa CNT, né, no estado das rodovias hoje no Brasil, também se a gente voltar para o ano 2000, por exemplo, a gente tinha 20% só das rodovias em ótimo e bom estado. Tá? Então, também fazendo essa análise aí ao longo do tempo, a gente consegue enxergar o que aconteceu aí nesses últimos anos. Então, praticamente nos últimos 19 anos, a gente melhorou a condição das nossas rodovias aqui no país, né? Então, de 20% mais ou menos, a gente subiu para 41%. São vários fatores aí que influenciam isso, mas tendo um foco aqui na pesquisa CNT, a gente viu uma melhora, porém tendo um outro foco, né, um outro olhar lá no Fórum Econômico Mundial, a gente viu que mesmo melhorando a qualidade das nossas rodovias aqui no Brasil, comparando com os outros países, a gente está ficando para trás. Ou seja, a gente tem que melhorar muito isso para poder ficar melhor colocado lá no ranking, lá comparando com os outros países, né? Analisando então essa malha, né? Como eu falei, a gente tem 12% da malha só que é pavimentada, o resto é estrada de terra. E se você for lá só para as BRs, né? Que são as rodovias federais. Então tudo né, tem a sigla iniciada lá por BR são rodovias federais. São geridas pelo Estado ou algumas são com concessões, né? Mas dentro dessas BRs a gente tinha em 2019 somente 10% delas eram duplicadas. Então a grande maioria, né, 9 em cada 10 BRs, elas são pistas simples. E isso assim, isso não impacta, né, assim, na questão da pesquisa, porque ela analisa sinalização, geometria, pavimentação. Ela não tem assim um peso, né, para dizer se ela é simples ou duplicada. Mas a gente sabe no dia a dia, né, as condições de segurança, né, que a gente tem numa rodovia pista simples é completamente diferente de uma rodovia duplicada. Os problemas são outros, né? Muitas vezes numa rodovia duplicada o pessoal já muitas vezes aí acaba abusando da velocidade e tudo mais, né? A gente tem alguns acidentes fatais aí, né, graves aí em rodovias duplicadas, que o pessoal acha que pode fazer tudo, pode correr à vontade e tudo mais. Mas, assim, analisando, né, friamente uma rodovia pista simples, realmente ela é muito mais perigosa, porque, assim, você pode ter um acidente, né, de pegar um outro veículo no sentido inverso, né? Uma batida de frente ali que na maioria das vezes, a grande maioria das vezes é fatal, né? Às vezes você pega, sei lá, fazendo uma ultrapassagem proibida naquela faixa dupla amarela e que já foi calculada para isso, né? Que já foi calculado distância de visibilidade, todos os parâmetros ali que foram usados para proibir essa ultrapassagem, né? Mas infelizmente aí muitos dos condutores aí, dos usuários aí, eles acabam ignorando isso, né? E acabam fazendo aí ultrapassagens aí em faixa dupla, que
muitas vezes aí acabam dando acidentes gravíssimos, né? Então, quantas vidas são perdidas aí sempre, principalmente com esse ponto. São várias situações, mas eu acho que todo mundo tem aí um amigo, um parente ou alguém que se envolveu num acidente desse fatal, né? Eu lembro de uma situação comigo que eu estava numa rodovia aqui, né, indo sentido a divisa do Paraná, ali depois de Capão Bonito, e era uma rodovia que estava com o pavimento muito, muito bom, né? Já era com concessionária na época, e graças a Deus tinha ali os acostamentos pavimentados, né? Que isso é um agravante também quando o acostamento é de terra, né? Só abrindo um parênteses, na pesquisa da CNT também um dos parâmetros é isso, se o acostamento é pavimentado ou não, entra nas pontuações lá que eles fazem lá na pesquisa. Mas voltando aqui, então o acostamento já era pavimentado e era uma situação de curva e tinha um caminhão podando outro na curva, né? Voando. E eu vim de frente aqui, na hora do reflexo eu só joguei o carro pro acostamento e graças a Deus estou aqui, né? Mas enfim, eu acho que todo mundo tem essas histórias, né? E tem histórias tristes aí de amigos também que se envolveram em muitos acidentes. Então, é um agravante aí nessa segurança das rodovias, elas não serem duplicadas, né? Então, é muito melhor ter uma pista duplicada do que uma pista simples. Tá? Então, esse é um panorama aí inicial aí dessa questão da qualidade das rodovias. Um outro ponto, né, também que a gente citou lá, também foi bem legal lá o gráfico lá que a gente pôs, né? Eu até convido quem não assistiu esses vídeos aí, volta lá, vai no início lá do nosso canal, pega esses 2 primeiros vídeos aí que a gente fala bastante sobre o assunto. Então tem um gráfico lá onde a gente fala sobre a densidade da malha, né? A densidade da malha rodoviária. E a gente mostra lá que países como Estados Unidos e China, né, por exemplo, eles têm uma malha 18 vezes mais densa, né, do que a nossa malha aqui. São países assim com extensão territorial razoavelmente parecidos com os nossos, mas eles têm muito mais malha. Então, esses dias a gente até fez um post, né, a gente fez uma postagem lá no Instagram, né, com uma notícia de um trecho de duplicação da Raposo Tavares aqui no estado de São Paulo, né, dizendo lá que está tendo melhorias, alguns trechos lá estão sendo duplicados, e a gente fez um comparativo, né, a gente colocou lá imagens lá do mapa, né, do estado de São Paulo, onde eu mostro lá que esse eixo da Raposo Tavares, né, que a gente pode destacar aqui das rodovias radiais, aqui a Raposo Tavares, a Bugiro-Nacal, por exemplo. Rodovias radiais, só abrindo um parênteses, são rodovias que elas têm o início lá em São Paulo, né, e elas têm final zero, né, no seu código, né, SP270, por exemplo, é a Raposo Tavares. Então elas têm o centro lá na Praça da Sé, né, o Marco Zero lá em São Paulo, e daí elas vão 270, 280, 300, 330 são os azimutes, né, dessas rodovias. Então a gente consegue saber, né, pelo ângulo ali que ela tá sempre saindo lá da capital. Então é uma rodovia principal, é uma rodovia radial que liga a capital com o interior. E assim, eu acho que de todas as radiais é o lado mais esquecido do estado, né? Então é uma vergonha, na verdade, uma rodovia desse porte, com essa importância, né, que liga a capital até as divisas aí do estado, ter um estado tão precário, tão esburacado, tão cheio de mato, vegetação, né, um estado de conservação tão levado assim com tanto desleixo, né, podemos dizer, pelo perdão da palavra, né, por esse tempo todo. Então tem trechos, né, que são tem concessionárias, tal, a gente tem uma condição melhor, já tem alguns trechos com duplicação e tudo mais, mas os trechos que infelizmente não foram concessionados estavam esquecidos, né? E agora com essa obra aí tá dando uma boa melhora, né? Mas aí nesse post a gente colocou lá, né, como a carência de atendimento, né, de uma rodovia boa, de uma rodovia principalmente duplicada, mas em bom estado,
como ela reflete, né? Ela reflete na economia da região. Então, você analisando ali, né? Analisando pela malha rodoviária, você vê que essa região é muito menos desprovida de rodovias. E, para finalizar ali, a gente colocou, né, um outro gráfico também, né, que a gente pegou de uns órgãos governamentais ali, onde mostra com cores ali o PIB, né, de cada região. Então, no primeiro gráfico a gente via ali que o azul era um pouco mais claro, porque, né, às vezes tem agronegócio, né, algumas coisas que acabam girando. Mas a hora que a gente vai para o último mapa, né, onde a gente mostra a posição, por exemplo, a distribuição, por exemplo, das indústrias alimentícias, não só de agronegócio, a gente vê que todas elas não estão nessa região, né, que eu tô pontuando, né? Por quê? Porque ali você não tem facilidade logística, você não tem uma rodovia que atenda para você poder escoar a produção. Então elas acabam se concentrando tudo mais em outras regiões, né? Então isso é um fato, não é nem opinião minha, é um fato que a gente demonstrou ali, né, nessa questão do post. Tá? Então, só fechando, né, esse parênteses, voltando lá para o nosso estudo das qualidades das rodovias, a gente imagina, né, como fica então, como é muito mais competitivo uma situação, né, que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos e China com uma densidade 18 vezes maior. Então você tem, além de você ter rodovias melhores, né, eles conseguem manter uma qualidade melhor, também tem uma densidade muito maior, 18 vezes maior é muito mais denso, né? Então acabam tendo muito mais opções, tá? E só finalizando essa parte de comparativo, né, com outros países, rapidamente, né, a gente tem alguns outros países do ranking aqui, só para a gente dar uma comparada, né? Lembrando que o Brasil está em posição 116 de 141, que é o total, e Chile, posição 25, Argentina, posição 92, Camboja, posição 97, Índia, posição 48, África do Sul 47, Uruguai 86, Bolívia 100, Colômbia 104, né? E o Brasil lá em 116. Então a gente tem muito o que melhorar aí, o que trabalhar para melhorar essa nossa posição. E falando também, comentando essa questão de acidentes, né, de mortes, não sei, né, se todo mundo sabe, mas todos os anos a gente tem aí em torno de 40, 50 mil vítimas fatais, né, nos acidentes aí de trânsito, tanto nas rodovias quanto em vias urbanas aí, estatística que a gente tem no nossos países, né. Muita gente critica, diz que a estatística no Brasil ainda é mal feita, mas mesmo se for mal feita, né, se for mal feita, for muito pior do que isso, você imagina o número, né? Mas vamos trabalhar aí com os números oficiais em torno de 40 a 50. Mas fazendo também um comparativo, né? Na Índia, por exemplo, a gente tem lá de 130 a 140 mil, né? Então tem lugar muito pior do que a gente, né? Então não que o brasileiro seja cuidadoso no trânsito, mas aí tem vários fatores aí que entram, né? Ainda fechando essa parte de qualidade das rodovias, eu falei que tem basicamente dois enfoques, né, para analisar essa melhoria, né, da qualidade ao longo dos anos. Eu falei que lá em 2000 a gente tinha 20%, né, das rodovias em estado ótimo e bom, e no último ano a gente esteve lá em 41%. Então, uma parte é reflexo dos investimentos em obras de concessões, né, que hoje também é próximo de 12% da malha pavimentada é gerido pelas concessões, o restante são pelos órgãos públicos, né? Então, uma parte é pelo aumento dessa malha de concessões, pela melhoria na qualidade, né, das rodovias em concessões, e outra parte também pela melhoria da qualidade, execução de obras aí, pelos órgãos públicos, né, pelo DINIT, pelos órgãos estaduais, municipais. Então, teve aí uma boa melhora aí na qualidade, embora nos últimos anos, principalmente nos anos mais recentes, a gente tem visto aí um decréscimo aí nos investimentos, tá? Mas isso acho que tende a melhorar, né? Existe algum motivo específico para essa degradação?
Então, na verdade são várias coisas, né, que são relacionadas. Só pontuando, até foi assunto aí desse nosso vídeo. A gente mostrou lá entre 2009 e 2019, né, nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento da frota aí, um crescimento de tráfego muito acima do esperado. Tá? Então, em projetos, a gente considera, né, que o tráfego vai crescer 5% ao ano. Tá? Então, nesses 10 anos, ele acabou crescendo 6%. Você fala, poxa, mas de 5 para 6 é 1%, mas acontece que se era para crescer 5%, cresceu 6%, ele cresceu 20% a mais. Então, quer dizer que é muito mais tráfego solicitando as rodovias, né? Então, se elas são projetadas para um aumento e a gente tem um aumento 20% maior, é um dos motivos aí que acaba enchendo aí, abarrotando aí as rodovias. Mas pensando, né, em motivos assim específicos para degradação e maneiras de evitar, né, também, a gente tem, se a gente for pensar na parte da obra, né, uma das coisas importantes é a tecnologia, né, é o know-how, né, que se fala. E as empresas brasileiras, as consultoras brasileiras, elas têm, né? Então elas têm muito conhecimento, muita tecnologia, né? Tanto que, né, sempre teve aí consultoras brasileiras fazendo obras aí pelo mundo todo. Então a gente tem esse conhecimento, tem essa tecnologia, né? O que tem acontecido nos últimos anos, o pessoal tem tentado renovar a frota, né, atualizar os equipamentos, né, cada dia estão surgindo equipamentos mais modernos, né, mais novos, né, e que acabam sendo mais eficientes, acabam fazendo um serviço com muito mais qualidade. Além das técnicas também, né, dos novos métodos de execução, novos métodos de análise, de controle, né, controle tecnológico. Então, essa tecnologia, ela tem melhorado, né? Todo dia tem surgido coisas novas. Também pensando na parte dos materiais, a gente também vê muita coisa nova surgindo, né? Sempre tem novos traços de massa asfáltica, por exemplo, estudos de materiais, né? A gente está tendo aí um novo método, né? O Medina, né? O método de dimensionamento nacional aí que tá entrando, né? E vários tipos, né? Asfalto com borracha, né? Asfalto com RAP, né? Com material fresado, reciclado, né? Incorporado, asfalto morno. Então tem várias tecnologias novas aí com relação aos materiais. E um controle, né? Nesses materiais, um controle cada vez mais rígido, cada vez mais criterioso com os materiais, acaba melhorando muito aí, né? Pode melhorar muito a qualidade aí da obra. E quando não é feito, aí sim ele pode ser um motivo para a degradação. Tá? E pensando, né, depois da obra pronta, da rodovia operando, né, da via operando, também é muito influenciado pela conserva. E conserva, a gente pode pensar assim primeiramente na parte de vegetação, né, a gente não pode ter uma infiltração, né, de água, né, de chuva, por exemplo, na beira ali do pavimento. Então ele tem que ter pelo menos uma faixa, né, de 1 metro ali. Né, muitas vezes é feita uma faixa pro lado de dentro, né, é feita uma faixa de segurança, né, de 1 metro, né, se precisar ali uma situação de emergência você ter para onde desviar. Essa é a principal função da faixa de segurança, mas também tem essa questão de proteger o pavimento, né? Afastar a infiltração ali da água pluvial, né? Do bordo do pavimento. E no lado direito, lado de fora, né? Pensando numa pista duplicada, a gente tem também o acostamento, que também tem essa função de segurança, mas também ele acaba protegendo o pavimento. Então, onde não tem acostamento, deveria ter pelo menos, sei lá, uma faixinha de 0,5 metro ali, que fosse pelo menos para proteger o pavimento, né? Então essa questão da conserva verde, né, que a gente fala, está podando, né? Podando a vegetação, desassoreando as drenagens, ali tudo
tudo para poder proteger o pavimento. E execução de drenos, né? Drenos de pavimento, drenos profundos, né? Rasos, profundos, vários tipos de drenagem, contenções, então tudo tem que ser voltado para garantir aí um bom funcionamento aí da pista de rolagem, né? A gente ter uma pista preservada. E com relação à degradação, a gente sabe que é mais barato você tomar ações, né? Pequenas ações quando a degradação se inicia, né? Se a gente for imaginar um gráfico, a gente for pensar aqui, analisando o gráfico de custo de conserva do pavimento, né? De reparos no pavimento ao longo da sua degradação. Então ele é crescente, ele é bem crescente, né? Então, se você toma ações quando começa a ter algum desgaste, né, você pode fazer um selatrinco, ou pode fazer, sei lá, um recapeamento com micropavimento, né? Ali, por exemplo, para já dar uma selada nas primeiras trincas, né, que estão ali na parte da capa, antes que elas desçam e atinjam a base, você já melhora o conforto de rolagem, melhora também a questão de evitar a derrapagem, a aquaplanagem e tudo mais. Então você aumenta a segurança, prolonga a vida útil e melhora as condições superficiais. Mas quando isso não é feito, né, quando não se toma uma ação, aí essa degradação ela começa a descer, ela começa a atingir as camadas de base, subbase, aí logo já está com trincas, né, tá com patologias aí piores, logo já está atingindo lá as outras camadas lá de baixo e acaba sendo muito mais caro, porque daí você já tem que fresar, já tem que retirar essa capa parcial ou total, ou às vezes ir lá fazer um reparo profundo, e nos casos piores aí tem que já reciclar a pista toda, ou já tem que remover tudo, fazer de novo, né? Chegar lá no solo, né? Tratar tudo de novo e refazer a pista. Então, conforme vai passando o tempo e a degradação vai aumentando, esse custo vai aumentando muito mais, né? Quase que exponencialmente aí, talvez, depende do gráfico. Tem vários estudos aí com essa, né, que falam aí sobre essa relação entre o tempo que se demora e o quanto sobe esse custo. Tá? Então ele vai ficando cada vez pior. E analisando também com relação ao estado, né, ele tem as características funcionais e as estruturais. Então, como eu comentei aqui, né, se às vezes a pista está com algum desgaste, está com alguma trinca, alguma coisa que é superficialmente ali, se você está trafegando e já está vendo, né, que não está com conforto bom, que já está com algumas patologias superficiais, ela funcionalmente ali ela vai estar prejudicada, mas não estruturalmente. Tá? O que acontece é que, na maioria das vezes, não é feito nenhuma ação, não é tomada nenhuma ação, isso vai piorando e vai atingindo a estrutura, então vai descendo cada vez mais. Né? Um outro motivo para degradação é com relação ao VDM, né, ao volume, o volume de tráfego. A gente comentou aqui já, né, nesse estudo que a gente fez, né, a gente encontrou lá nos últimos 10 anos, cresceu muito. E isso sem falar de uma maneira geral, mas pontual, muitas vezes você pode, sei lá, vai fazer um loteamento e não tem previsão de ter nenhum polo gerador de tráfego ali, de repente vai e cria, sei lá, um shopping center, um hipermercado, qualquer coisa ali, que vai ter muito tráfego ali, ou enche de galpão logístico, que vai ter caminhão trafegando, qualquer coisa assim. Então ele acaba gerando muito mais tráfego, aí aumenta muito esse VDM, aí não tem pavimento que aguente, né? Porque a gente nunca dimensiona algo superdimensionado, a gente dimensiona da maneira mais econômica para o fim que ele é projetado, né? Então você nunca tem folgas aí além do que as folgas de norma, né, por exemplo. Então se aumenta muito esse VDM, fatalmente vai ter uma degradação. E também às vezes né, isso falando da importância, às vezes é via arterial, via local, né? Então algumas têm uma tratativa um pouco diferente. Às vezes alguma rodovia, por exemplo, é estratégica, vai ter escoamento de safra, logística,
de indústria, transporte de pessoas. Então, muitas vezes os órgãos, né, que fazem a gestão ali, eles têm um cuidado um pouco maior ali com vias estratégicas, né, que sabem que são importantes, principalmente aí, né, como falei, por exemplo, aí para poder escoar a produção de indústrias, né, tanto para chegar matéria-prima como para sair produto. Então tem que ter um cuidado um pouquinho maior aí em trechos, né, em trechos que são mais importantes, mais estratégicos. Existe algum caso desses trechos terem uma alta durabilidade? Sim, a gente tem alguns casos, né? Assim, eu me lembro de alguns, mas a gente tem vários cases aí, né? Principalmente com novas tecnologias, né? Novos materiais. É, eu queria citar aqui, né? Essa eu não acompanhei de perto, mas eu lembro que teve uma concessionária, por exemplo, que ela não precisou executar uma restauração, né? Ia lá fazer reparos e recapear um trecho da rodovia. Então ela não precisou executar porque o recapeamento anterior, né? Acho que uns 2 ou 3 anos antes, por exemplo, ela gastou um pouco a mais, ela fez com muito mais critério. Ela, na época era início do asfalto borracha, né, que estava surgindo, e ela fez lá tudo com asfalto borracha. Então ela teve um custo bem maior para fazer essa restauração, mas ela ganhou ao longo do tempo. Então quando ela tinha o tempo lá que, né, 2 ou 3 anos depois que ela teria que fazer uma nova intervenção, foram avaliar e estava tudo bom. Realmente não tinha pontos lá que fosse necessário fazer essa restauração. Então acabou gerando uma economia. Essa é uma vantagem, né, que as rodovias com concessionárias têm, né, porque eles podem fazer um trabalho muito melhor, com muito mais critério e que logicamente custa um pouco mais, mas eles sabem que ao longo do tempo eles vão economizar nas manutenções, nas restaurações. Tá? Esse é um exemplo. Um segundo exemplo, né, que eu acompanhei bem de perto, em 98 a gente estava fazendo a primeira intervenção aqui na Castelo Branco, né, no trecho indo de Sorocaba para São Paulo, quando começou a concessão ali. E eu lembro que em um dos trechos ali próximo do pedágio de Itapevi, Jandira, por ali, era um trecho que a Castelo Branco na época tinha 30 anos, estava fazendo 30 anos naquela época, e esse trecho ele nunca tinha sido recapeado. Tá? Então, diferente de todo o restante do trecho, que às vezes tinha recape sobre recape, tinha um lugar lá com quase 30 centímetros de massa, de tanto um recape em cima do outro, mas esse trecho, né, nas proximidades aí dessa região aí do pedágio, ele tinha só 12 de capa asfáltica e embaixo tinha BGTC, né, tinha uma base de BGTC. Então era um trecho que, lógico, ele estava já todo... a capa asfáltica já estava toda detonada, parecia que tinha dado um tiro de metralhadora, tudo esburacado ali, tudo desagregando até, mas não tinha tido nenhum recapeamento nesses 30 anos, desde que a rodovia foi feita, né? Então, e ali tem um VDM alto, né? Em torno de VDM de 40 mil. Então é um exemplo aí de um trecho que durou bastante tempo, né? Muito mais tempo aí do que se esperava. O que não aconteceu nos outros trechos da rodovia, que ao longo do tempo tiveram aí bastante intervenções. E um segundo case, né, que eu também acompanhei de perto, foi um recapeamento que a gente fez na Marginal, aqui em Sorocaba, né, numa avenida aqui principal. E também foi feito, né, com bastante critério, né, foi feito fresagem, se não me engano, 70% da área. Realmente foi tirado tudo o que estava necessitando ali. Foi feito um recapeamento nela toda, né, 100% dela. E ao mesmo tempo também foi, depois, né, dessa obra, que a obra ficou pronta, houve a restrição, né, para rodar caminhão, né, veículos de carga nessa via. E o reflexo disso, né, que foi feito, né, um projeto muito bem feito, uma execução muito bem feita, muito bem acompanhada,
e também tirando esse tráfego pesado, durou 16 anos, né? Então, no começo desse ano aqui, né, a gente está gravando aqui em 2020, de 2004 a 2020 não houveram intervenções, não teve recapeamento, nada. Então agora, né, que houve lá, fizeram umas fresagens e uns recapeamentos. Então acabou durando, né, esse trecho 16 anos. Não só pela execução, mas também pela retirada aí dos veículos pesados, né, que é importantíssimo, o que solicita ali realmente o pavimento. Só lembrando, pessoal, que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas, como Deezer, Spotify, Google Podcast. E no YouTube, a gente também vai estar postando e nas redes sociais. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse, ok? E para finalizar, existem algumas diferenças de execução em trechos de rodovia? Então, diferenças assim em trechos, geralmente, né, isso pelo que eu tenho visto nas obras, elas são tratadas aí por segmentos homogêneos, né, para execução. Então é raro, como nesse exemplo, né, que eu dei da Castelo Branco, teve dimensionamentos diferentes, pavimentos diferentes, né. Foi até bom porque a gente consegue saber como que cada um se comportou. Mas eu não tenho visto isso ser muito frequente. Geralmente é o mesmo tipo de pavimento. Uma questão curiosa, né, que eu me recordo, teve uma obra, né, que eu participei, que era uma obra de concessionária, e que lá foi feito, né, tentou-se fazer um projeto até com bastante critério, ao invés de ter diferença de execução em trechos diferentes, era diferença de execução nas faixas, né? Então era uma duplicação, tinha lá um refúgio, né? Um metro de refúgio, e tinha faixa 1, faixa 2 e acostamento. Então cada uma dessas faixas, né? Na faixa 1 ela tinha um determinado dimensionamento, na faixa 2 tinha outro dimensionamento, no acostamento. No acostamento já é mais comum, né? Economizar um pouquinho porque não vai ter o mesmo tráfego da pista, né? Então ele é muito mais simples. Mas a faixa 1 e 2 eu nunca tinha visto, né? Fazer assim, executar diferente. Por quê? Porque, na verdade, se você faz uma coisa só, é muito mais fácil, muito mais prático de executar, né? Você faz com as mesmas condições, os mesmos materiais, na execução, né? Você pode até fazer já tudo meio junto, né? Com o mesmo pacote de pavimento, vamos dizer assim, e aonde vai mudar isso ao longo do tempo é na restauração, né? É na conserva, porque a faixa 1, né, é sempre contado de dentro para fora, então a faixa 1 é onde vão estar os veículos leves e onde porventura os veículos pesados vão fazer a ultrapassagem, depois eles vão voltar para a faixa 2, que é a faixa de fora. Então essa faixa 1 ela vai ter muito menos restauração ao longo do tempo do que a faixa 2. Então quando for fazer a restauração, aí sim a faixa 2 vai ser como é muito mais solicitada, ela vai passar por intervenções, né? Você vai ter reparo profundo em vários pontos, vai ter muito mais fresagem na faixa 2 do que na 1. Né? Mas nesse projeto aí eles tentaram, né, economizar um pouquinho mais, eu não vou lembrar os detalhes, mas eu não lembro se tinha polímero na faixa 2 e era uma espessura um pouco maior, e na faixa 1 era uma espessura um pouco menor que asfalto convencional, alguma coisa assim. Tá, mas não é usual e é horrível para executar, né? Principalmente se você tiver degraus entre as bases, por exemplo, que se não me engano lá tinha degrau entre a base, então fica horrível para você executar, você acaba perdendo na produtividade, tá? Então, se alguém está fazendo aí projeto de rodovia e está pensando, poxa, eu vou usar o mais lógico, eu vou fazer mais econômico, dimensionar a faixa 1 diferente da 2. Ouça o conselho de um executor aqui que não faça isso, pelo amor de Deus, porque isso vai custar mais caro a execução, porque você acaba colocando dificuldades na execução. Isso vai gerar economia ao longo do tempo, tá? Então, lógico, o que manda é os números, né? Mas a minha opinião pessoal, né? A minha opinião pessoal é que é muito mais difícil de executar e acaba encarecendo para quem vai contratar, tá? Mas, né, como eu disse, o que manda é os números e a gente vê um pouquinho de tudo,
Tá? Esse é um exemplo aí que eu achei até legal comentar, porque, né, eu só vi em uma obra aí em mais de 20 anos. Então, geralmente é feito tudo de uma maneira só. Ao longo do tempo, o pavimento menos solicitado vai durar muito mais, então isso acaba se diluindo ao longo do tempo. Tá? Essa é a minha opinião sobre isso. Então é isso. Tá, então a gente vai ficando por aqui, finalizando o nosso podcast Descende sobre qualidade. E a gente espera muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal que você tá. E como eu disse, eles estão disponíveis nas redes sociais e nas principais plataformas de podcast. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até mais.